você não entra numa rede social ou adota uma nova tecnologia só porque aquela tecnologia existe. Você entra, você adota porque aquilo de alguma maneira vai ser integrado no seu negócio e vai melhorar a sua proposta de valor. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao videocast Negócios em Foco do Jornal do Comércio, em especial aos 25 anos do JC Recall de Marcas. Eu sou Fernando Castilho, colunista do JC, e tenho a honra de receber aqui no nosso programa Guilherme Ravache, jornalista e consultor digital. Guilherme, seja muito bem-vindo. Obrigado, Castilho. Muito legal estar aqui no JC, né? E ainda mais um momento como esse do Recall de Marcas, né? Pois é. Bom, eu vou falar um pouco de quem é Guilherme Ravache. Na verdade, é um dos profissionais mais respeitados, é consultor e atualmente em projetos de conteúdo digital no Brasil e no exterior, após ter passado por grandes veículos e de imprensa no país e no marketing de empresas multinacionais. Nos últimos anos, ele se especializou no mercado de mídia e marketing. Ou seja, ajuda marcas na transição para o digital, criando estratégia para reestruturar seus negócios, recuperar a participação no mercado, obter receita e se destacar no online. O tema do bate-papo de hoje é sobre mercado de mídia, Guilherme. Transformação digital e a revelação das empresas como clientes e toda essa revolução de experiências que move negócios. Bom, e eu queria começar essa conversa da gente de uma forma bem simples, dizendo o seguinte: como é que as empresas podem utilizar essas novas tecnologias? A gente está falando de inteligência artificial, realidade aumentada, para melhorar sua presença nas redes sociais. A gente tem muita possibilidade, né? Muito lugar para estar hoje em dia. Eu sempre digo que a gente está vivendo, a gente vive a batalha da economia da atenção. Seja você uma marca, seja você um indivíduo mesmo, né? Um CEO de uma empresa, você está sempre lutando para ter um lugar de destaque no imaginário das pessoas, para estar presente no dia a dia das pessoas. Alguns anos atrás a gente tinha basicamente rádio, TV, jornal, revista talvez. Hoje em dia é rádio, TV, jornal, revista, videogame, streaming, então tem Netflix, HBO, uma série de plataformas que você pode consumir o conteúdo. Tem TikTok, tem Facebook, novas e velhas, tem Instagram, tem as tradicionais que a gente já conhecia, essas novas, e também o encontro dessas plataformas. Respondendo a sua pergunta, como? Eu acho que, acima de tudo, eu acho que sim, as marcas têm que estar presentes nas plataformas, mas, acima de tudo, entender por que elas estão presentes nas plataformas e que tipo de problema elas estão resolvendo. E qual a história que elas estão contando, qual é a narrativa que ela está levando para os usuários, né? Ou os consumidores dela. Se eu fosse pedir para você quais seriam essas práticas, empresas centenárias, que são grandes clientes, grande desafio para ela, que é a questão da cultura da empresa, elas devem seguir como é que ela chega no meio digital, levando em consideração a história, para não perder a sua história, a sua tradição, como é que elas deveriam se comportar, ou como é que você tem recomendado este comportamento? Eu acho que é essencial para as empresas assim, resistir à tentação de seguir os modismos, né? Isso ainda acaba afetando empresas e de todos os portes, né? Eu acho que mesmo quando a gente olha para grandes empresas, elas dizem, agora é o metaverso. Até 2 anos atrás só se falava no metaverso. Algumas empresas investiram muito dinheiro para entrar no metaverso, outras menores não tinham dinheiro para fazer isso, mas também sofreram e tentaram de alguma maneira incorporar essa questão do metaverso. E hoje a gente viu que o metaverso não é bem aquilo que se falava 2 anos atrás. Como foi vendido. Exatamente. E eu acho que a tecnologia ela tem esse fator de, entre ela chegar, ela ser amplamente adotada e ela de fato amadurecer, tem uma curva. Não acontece da noite para o dia. É isso aí. Então talvez a questão para as empresas seja não é entrar numa nova tecnologia ou entrar num segmento simplesmente porque ele existe. É entrar porque faz sentido para aquilo que a marca propõe, faz sentido para aquilo que a marca acredita que de alguma maneira vai ajudar o consumidor dela. Verdade. A contar a história dela, a explicar melhor a proposta de valor que essa empresa tem. Então, a minha leitura é que
você não entra numa rede social ou adota uma nova tecnologia só porque aquela tecnologia existe. Você entra, você adota porque aquilo de alguma maneira vai ser integrado no seu negócio e vai melhorar a sua proposta de valor. Se a gente pudesse exemplificar, se eu pedisse a você, cita um caso para a gente ver de uma empresa que conseguiu ser se transformar num bom exemplo. Acho que assim, a Coca-Cola é sempre um case de marketing. Qualquer coisa. Né? Mas hoje a gente vê, por exemplo, como a Coca-Cola ela consegue usar diferentes plataformas. É uma empresa muito grande, obviamente, uma marca conhecida no mundo inteiro. Mas você entende a mensagem da Coca-Cola em qualquer país do mundo. Em qualquer plataforma. Quando eu vejo uma campanha da Coca-Cola no TikTok ou quando eu vejo uma campanha na TV, eu entendo que a Coca-Cola, eu entendo que ela está passando uma mensagem que é bastante uniforme, né? Essas campanhas são bastante semelhantes naquilo que elas querem comunicar, independentemente do país que eu estou. E aquela mensagem é adequada ao país ou ela é pensada para aquele país. Então, acho que a Coca-Cola é um exemplo fácil de ser entendido. E tem sacadas também, né? Eles aproveitam oportunidades como dar o nome das pessoas na lata do refrigerante. Né? Uma coisa simples. Exato. É simples, mas que traz muito valor para o consumidor da Coca-Cola. Ele se reconhecer dentro daquele produto. E isso passa por tecnologia também, porque isso foi amplificado por redes sociais. Isso também passa pela tecnologia na fábrica de lata que permitiu fazer aquelas latas com nome. Então, acho que esse é um bom exemplo. Tem um caso que é um bom depoimento, que é como as empresas se comportam no TikTok, que é uma plataforma nova, que é uma plataforma que tira problemas que está, como é que se diz, assusta, e assusta mesmo, porque é uma plataforma como é que chama? A gente chama dos 12 mais, não é nem de 50 mais, para usar uma linguagem, os 12 mais. Como é que uma empresa vai entrar no TikTok se ela tem 100 anos? Como é que é isso? Você pode falar um pouco disso? Eu acho que é menos relacionado à idade da empresa e mais ao que a empresa quer comunicar. Sei. Para algumas empresas, talvez não faça sentido estar no TikTok. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Assim. E aí eu volto àquela questão. O que você quer no TikTok? Né? Porque dependendo do negócio da sua empresa, não é lá que está o seu público. Se você conversa com um público 40 a mais, por exemplo, talvez o TikTok não seja o melhor lugar para você estar. Ou 60 a mais, né? Talvez não seja exatamente o lugar para você estar. Agora, se você vai entrar no TikTok, e para muitas empresas de fato faz sentido entrar no TikTok, e tem que estar no TikTok, você precisa entender em que território você está entrando, de que maneira você vai se comunicar com as pessoas que estão no TikTok. Então, eu percebi isso em várias empresas, né? Principalmente empresas de comunicação. Vamos pegar o conteúdo que já está no Facebook e vamos jogar no TikTok? Vamos pegar o conteúdo que está no Instagram e jogar no TikTok? E aí você percebe que não é simplesmente pegar uma coisa que está feita para um meio, pode ser TV ou outro lugar, aí eu pego aquilo, jogo no TikTok e falo, agora vai funcionar. Não. Porque não é a lógica que aquele público que está dentro do TikTok espera. O que ele espera é ver um conteúdo que está usando a linguagem, as trends, né, as tendências que estão dentro do TikTok. Tem uma coisa que sempre se comenta nessa questão da entrada de empresas para usar o seu marketing, para a sua imagem. É uma outra coisa que no Brasil começou a funcionar fora, que tem a ver com a questão dos desafios da privacidade dos dados. E aí é muito comum... na hora que você vai começar, chega o departamento jurídico e diz, olha, isso está com a LGPD. E aí, qual é a solução? Porque se você for seguir apenas o alerta do departamento jurídico, você pode incorrer numa situação de um travamento, de uma incapacidade criativa. Como é que fica nisso? Acho que nenhuma empresa... nenhuma empresa vai poder fazer qualquer tipo de ação que de alguma maneira desrespeite qualquer lei, né? Qualquer regulamentação. Claro, isso é um então, lógico. Isso, obviamente, a gente vai ter que seguir o departamento jurídico. Por outro lado, e essa discussão da privacidade é a grande discussão que a gente tem atualmente em todas as redes, todas as tecnologias, e a gente sabe que o consumidor tem essa expectativa da privacidade. Mas isso posto, com essa premissa, o que acontece também dentro das organizações? Se lê uma versão da LGPD,
se entende a tecnologia no momento atual, aí passa 1 ano, 2 anos, essa tecnologia evoluiu, você começa a ter respostas para esse tipo de problema que você não tinha até recentemente, e aí a partir dessas novas soluções você tem respostas. Mas a gente mantém aquelas respostas que eram dadas 1, 2, 3 anos atrás, de uso de dados e assim por diante. Quando a gente fala de LGPD, por exemplo, como eu vou fazer retarget, né? Pegar um anúncio, encontrar aquela pessoa que já viu um tipo de produto e servir o anúncio de novo para ela. O dado é anonimizado, eu não posso saber quem é aquela pessoa, mas tem uma solução de clean rooms que está sendo desenvolvida por diversas empresas que já começa a responder esse tipo de problema. Até 6 meses atrás, 1 ano atrás, era uma conversa muito incipiente de clean room. E agora já é uma tecnologia que está se tornando mais eficiente, mais acessível e começa a responder uma série de questões e de dilemas da LGPD. Uma coisa que me preocupa e eu fico procurando saber qual é a força e qual é o impacto disso no caso de uma marca, do influenciador digital. Até que ponto a gente pode dizer que o influenciador digital pode ser uma coisa positiva, pode ser adaptado a uma estratégia de marketing, ou ele tem vida própria e não é interessante, que a empresa não pode se aproveitar dessa influência dele? É um caminho? Eu acho que sim, o influenciador ele é um caminho, ele tem espaço dentro da estratégia de qualquer estratégia de marketing, né? Pode ser encaixado na estratégia de marketing de qualquer empresa. O que eu acho que as empresas precisam tomar cuidado, né? E é um cuidado que tem que ser cada vez mais pensado. Faz sentido eu me associar a um influenciador só porque ele tem muito seguidor? Qual é a proposta de valor desse influenciador? Esse influenciador de fato conversa com a minha marca? Esse influenciador, ele tem os valores que a minha marca tem? Ele é um consumidor da sua marca? Você tem credibilidade para contratar esse influenciador? Esse influenciador tem credibilidade para ser contratado para a sua marca? A sua marca, ele tem... E muitas vezes o que a gente vê é a marca contratando alguém simplesmente porque ele tem muito seguidor. E aí, assim, eu contrato a pessoa porque tem muito seguidor, mas essa pessoa não conversa com a minha marca. Já virou piada, né? Sei lá, uma empresa de telefone contrata um influenciador, aí o influenciador aparece postando com um telefone diferente. Adiantou? Joga contra a marca. Então, acho que assim, o influenciador tem seu espaço, não é uma bala de prata, não vai resolver todos os problemas. Eu acho que ele tem suas limitações, como também tem suas oportunidades, mas acima de tudo as marcas precisam começar a pensar se aquele influenciador de fato se relaciona com o público. Eu acho que é a questão da comunidade. A gente precisa criar comunidades. As marcas têm que criar comunidades essa é uma palavra, em torno delas. Dentro dessas comunidades, esse influenciador se encaixa? Ele move uma conversa dentro da comunidade? Se sim, ele tem lugar na sua estratégia. O mesmo, estendendo isso para a tecnologia que a gente estava falando antes, né? Faz sentido eu estar no TikTok? Faz sentido eu estar na plataforma A, B ou C? Vai depender de onde está a sua comunidade, que comunidade você está construindo em torno da sua marca. Tem uma coisa que você deve ter recebido e deve receber frequentemente, a demanda desesperada de uma empresa que procura saber com as práticas que ela tem que fazer, porque de repente ela vê que o mercado dela ficou saturada e ela quer entrar nas redes sociais. Eu acho que isso é uma demanda comum, porque o marketing não resolveu, o departamento comercial não consegue resolver, o cara de estratégia não resolve, aí o cara procura você para dizer o seguinte: o que é que eu faço, né? Como é que é isso? O que é que você tem dito para esfriar essa temperatura? Eu acho que primeiro, assim, as empresas precisam entender quais são os problemas reais delas. Que é difícil, né? No caso de mídia, por exemplo, né? Muitas vezes parece essa... eu tenho um problema no meu negócio porque hoje eu converso com menos pessoas, ou eu atraio menos pessoas, ou eu preciso de mais audiência. E às vezes você não precisa de mais audiência. Ou mesmo se você tem um negócio, talvez você não precise de mais clientes. Talvez você precise aumentar o engajamento do seu cliente ou fazer com que o cliente que já está lá compre mais e consuma mais. E não necessariamente vai ser a rede social que vai resolver esse problema. É isso mesmo. Agora,
obviamente, a rede social é uma oportunidade imensa para você entender melhor o seu público, ter um contato mais direto com o seu público, ouvir o seu público. Então, acho que talvez a grande questão, assim, principalmente de empresas que estão há mais tempo no mercado e às vezes enfrentam dificuldade de entrar no digital, é entender o porquê, né? Por que eu estou indo para o digital? Eu estou indo digital para buscar uma solução de um problema que de fato está no digital, ou eu tenho um problema maior em casa que eu acho que o digital vai resolver porque eu não resolvi esse problema em casa. É muito comum. Então, assim, eu acho que essa é uma questão importante. Durante a pandemia, por exemplo, várias marcas de loja, né? Redes de loja, chegou a pandemia, agora eu preciso ir para o digital. Era uma necessidade que se impôs muito rapidamente. E aí elas foram para o digital. E essas mesmas marcas agora vendo assim, poxa, eu acho que eu estou perdendo contato com o meu consumidor. Porque, em tese, é muito mais barato você abrir mão do seu espaço físico, você tem só essa loja digital e vende o produto. Mas aí o que a marca também começa a perceber? A experiência, o contato com o consumidor, o fato de ir na loja, sentir o produto na mão, de conversar com o vendedor, essa experiência física ainda é muito importante. Então, por mais que se digitalize, por mais que o mundo se torne digital, a gente vê várias marcas que inclusive começaram no digital buscando criar essa presença física, buscar essa conexão com o usuário. É verdade. Você toca num ponto que é muito importante, né? A experiência, a angústia da pandemia e que muitos consultores disseram, né? E era comum dizer, vai todo mundo para o digital. E aquela história, esquecendo que o ser humano, né, continua sendo gregário, continua isso. E a gente vê como a volta ao consumo, né, e o prestígio de marcas, e empresas ficaram paradas porque acharam que a solução digital dela resolvia. Me parece que não é isso. Eu acho que não, e nunca vai ser assim. Como você disse, o ser humano é gregário, né? A gente quer ter experiência física. Assim, tem um evento nos Estados Unidos, o South by Southwest, né? O SXSW, que é um evento sobre inovação digital. Esse evento reúne, né, dezenas de milhares de pessoas, né? Só de brasileiros, foram mais de 2.000 brasileiros indo para lá. Aí eu falei assim, mas olha que curioso, né? Um evento de inovação, todo mundo altamente tecnológico, e vai um monte de gente no mesmo lugar para se encontrar lá, para discutir, para ter a presença física dentro do evento. No Web Summit, que teve no Rio de Janeiro agora, outro evento de inovação e tecnologia que aconteceu no Rio de Janeiro semanas atrás, no início do mês, né, de maio, agora em maio. De novo, a expectativa do evento no Brasil, tá? Era um evento para 5.000 pessoas quando começou. Acabou sendo um evento com mais de 21.000 ingressos vendidos e quase 30.000 pessoas presentes, né? Entre convidados e afins. Então a gente está falando de 30.000 pessoas que vão até um evento de tecnologia para discutir inovação, mas que querem estar fisicamente dentro daquele evento. Um evento que é transmitido online. Então, assim, eu acho difícil um cenário em que todas as compras vão ser feitas online. Bom, a Amazon é uma gigante online. E a Amazon tem supermercados, a Amazon tem lojas físicas. Aliás, tem aumentado o número de lojas físicas, do meu ponto de vista, para criar essa conexão, para criar uma experiência física dentro da experiência do usuário, da jornada do comprador. Claro, a gente está caminhando para o fim, eu queria falar um pouco do profissional, do mercado de mídia e o desafio, né, quais são as habilidades que esse profissional precisa ter. É uma grande discussão, é normal, o profissional de mídia se sente pressionado, ele quer estar bem informado, mas o que é que ele não pode deixar de ter para permanecer atualizado? Seria isso, Cosner? Eu acho que cada vez mais para qualquer profissional. Assim, a chegada do ChatGPT, ele é uma prova de que até o trabalho, né, o trabalho do colarinho branco, que a gente costumava dizer, esse trabalho mais intelectual, ele, até uma certa medida, ele também passa a ser automatizado ou pode ser feito de uma maneira mais efetiva pelo robô. Não estou dizendo que o trabalho criativo vai ser feito por robô, mas algumas tarefas associadas ao trabalho intelectual vão ser automatizadas. Bom, isso posto, o que separa um profissional
do meu ponto de vista, o profissional antigo do profissional que a gente vai precisar da frente. É a curiosidade. É essa capacidade de se automotivar para descobrir coisas novas, buscar conexões novas e fazer a pergunta certa. Cada vez mais, o prompt, né, que a gente chama do ChatGPT, a capacidade de fazer a pergunta certa, de colocar, fazer a máquina gerar a resposta correta, vai ser o grande diferencial dos profissionais em qualquer área, inclusive dentro do marketing e da publicidade. Eu li seus últimos artigos sobre essa questão do ChatGPT. E você tem uma opinião muito diferenciada do que está aí, dizendo que nem tanto ao mar, nem tanto à terra. É isso aí? Para onde é que vai essa coisa que foi apresentada como, acho que para usar uma linguagem bíblica, meio apocalíptica? Eu não achei que você fosse, mas você me esclareceu bastante. Mas eu queria que você dividisse com a gente essa sua visão. Eu acho que assim, essas grandes transformações, elas não acontecem nem tão rápido quanto parece no primeiro momento. Mas elas são muito impactantes. Eu acho que o ChatGPT vai ter uma transformação gigantesca em toda a sociedade, mas provavelmente não no tempo que as pessoas estão imaginando. Eu gosto de comparar, eu digo que o ChatGPT está no momento iPhone. Bela comparação. Quando o iPhone foi lançado, a gente não conseguia imaginar que ele ia mudar a nossa relação com as câmeras, que ia mudar a nossa relação com o transporte. Porque antes do celular não seria possível uma plataforma como o Uber, não seria possível uma plataforma app de encontro. Por tudo isso foi em boa medida proporcionado pelo telefone celular. Com a capacidade de geolocalização, com a questão da tecnologia embarcada no telefone, a interface muito mais próxima. Por quê? Porque o computador foi levado para o nosso bolso. A capacidade de computação se tornou móvel. Então, acho que para mim isso, esse momento iPhone agora vai acontecer com o ChatGPT, porque o ChatGPT ele está tornando essa capacidade da supercomputação, agora ela está ao alcance das pessoas comuns. Antes você precisava ser um técnico e entender muito de tecnologia para conseguir usar a inteligência artificial. Hoje está ao alcance de qualquer pessoa. Aproveito para falar sobre o JC Recall de Marcas. A premiação é realizada pelo Sistema Jornal do Comércio e Comunicação e o objetivo é prestigiar as marcas mais lembradas pelos pernambucanos. A pesquisa quantitativa 2023 do Recall de Marcas, com mais de 500 entrevistas, foram realizadas presencialmente e a metodologia adotada considera o registro da primeira marca lembrada pelos entrevistados. Ao todo foram pesquisadas 68 categorias. Com essa pesquisa, as empresas conseguem ter um bom termômetro sobre a saúde da marca? Acho que com certeza, não qualquer, né, mas o dado hoje, cada vez mais, ele ajuda as marcas a navegarem num ambiente tão desafiador como a gente tem. E uma pesquisa como essa, sem dúvida, é um farol, né, apontando para onde o consumidor está levando a atenção dele com a sua marca, enfim, e com o mercado de uma maneira mais abrangente, né? Como é que você avalia essa importância de uma premiação como essa do JC Recall de Marcas para empresas bem como os pernambucanos? Qual é a sua opinião? Acho que a gente falou de comunidade, né? A gente está falando de comunidade. Esse e quando a gente tem um evento como esse, o que a gente faz é celebrar também a comunidade e as comunidades que se formam e se criam em torno de marca e até a nossa comunidade, né? De mercado publicitário, de marcas, de empreendedores. Então acho que sem dúvida é uma celebração do feito, né, das marcas, mas também uma celebração das comunidades que se criam em torno das marcas e dos negócios que movem a economia, que são tão importantes, né, para o Estado. Eu quero agradecer a participação mais uma vez do Guilherme, consultor digital, e convidar você para essa nova experiência que a gente conversou aqui, lembrando que a entrevista está completa no YouTube do JC Play e até o próximo Negócio em Foco, um podcast para falar de economia, finanças, tecnologia e principalmente empreendedorismo.